Muito boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui no canal Dons. Olha que legal, gente. Hoje, transmissão ao vivo do Sim que eu dei, parte 2, com o diácono Edson Medeiros. A parte 2 hoje do testemunho que teve início ontem, na terça-feira, né? Teve a primeira parte do testemunho, ele deu um testemunho de vida, né? Como começou a história dele, desde quando ele era mais jovem lá. Ele é jovem ainda, o diácono tá novo. E aí, hoje, viemos para a segunda parte falar um pouco da Secanja, da comunidade, né? Então, hoje estaremos ao vivo na página Canal Dons, estaremos ao vivo na página Secanja, estaremos ao vivo também, gente, olha, lá no Dons TV. Bacana? Professor José Paulo, está me ouvindo aí, professor? Opa! Professor? Travou, hein? Fala, Rodrigo. Boa noite. Tudo bom? Beleza. Professor, o que aconteceu aí? Já ficou tudo escuro? É uma instabilidade na minha conexão. Aí, como eu estou fazendo como servidor, deu esse probleminha, mas já está resolvido. Já está resolvido? Vamos lá. Vou chamar o diácono Edson, só um segundo que ele já vai entrar. Você quer iniciar, Zé, de novo? Não, vamos direto. Já resolvi. Quer finalizar e continuar, fazer de novo? Não, vamos direto. Já está ao vivo? Então vamos lá, gente. Desculpa, ao vivo acontecem essas coisas, gente. Ao vivo acontecem essas coisas. Eu pensei que estava em off. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Diácono. Boa noite, Zé. Boa noite, povo da Concatom, o pessoal do Grupo Secanja. Estamos ao vivo na página Secanja. Que legal, gente. Do grupo de oração do Diácono Edson. Estamos ao vivo lá na comunidade São José, do Diácono Robson Flauzino. Estamos ao vivo também no Dons TV. Lá também, lá no Orlandão, na comunidade Olhar de Misericórdia também, acompanhando. E boa noite então a todos, ao diácono. Hoje é a segunda parte da live do diácono Edson Medeiros. O Sim que eu dei, ontem conhecemos uma história de vida, uma história de vida inspiradora. Muitas perguntas, e já vamos começar direto com as perguntas que nem a gente combinou, e já vou soltar a pergunta da dona Elvira, de 82 anos, que ontem ela fez a seguinte pergunta para aqui para o diácono Edson. Diácono Edson, primeiramente, boa noite. Boa noite, Rodrigo Santos, Deus abençoe. Boa noite, professor José Paulo, e todos os canais que estão aí com a gente. Uma boa noite a todos os que estão assistindo agora nesse momento. Beijo no coração de cada um. E vamos lá que a fila anda. Fila anda. Bom, Diácono Edson, ontem... Oi. Antes de começar, vamos lá. Deixa eu só falar todas as páginas que estão com a gente. Canal Dons, Dons TV, Banda Atos 22, Comunidade Secanja, Comunidade São José, Concatom e o Ministério Dons. São 7 páginas que estão pra gente, isso sem contar aí a infinidade de salas de vídeo que eu já tô vendo que já estão criando, que já tá indo para tudo quanto é canto do Brasil. Beleza, então vamos aí, vamos dar início, então, continuidade no testemunho do diácono Edson Medeiros. Ontem a dona Elvira, diácono, ela fez a seguinte pergunta. Vou começar com a pergunta dela, que eu acho que para abrir a live de hoje é uma pergunta bem pertinente. De onde veio a inspiração da fundação da comunidade Secanja? Do grupo de oração. A inspiração da comunidade Secanja para o grupo de oração? Isso, como veio essa inspiração? Quando você falou, não, eu vou fundar a comunidade? Essa é a pergunta dela. É uma longa viagem. É uma longa viagem. Grupo de esperança não é o grupo de oração, o nome já fala, grupo de esperança. Na época, eu na renovação carismática, também no catecumenato, ali Deus já suscitava algo novo assim no meu coração. Porém, bem no início, como eu disse lá no outro testemunho, lá eu já sentia arder meu coração para algo mais. Só que eu não entendia ainda
Então, eu fui catequista, fundei o acolhimento em Itacoaxetuba, que se espalhou para a diocese toda, aí na Nossa Senhora da Ajuda. Então, eu fui buscando tentar me achar. No grupo de acolhimento, eu tinha mais de 300 jovens na minha mão. Todos os jovens tinham espiritualidade carismática, até na época a renovação carismática cuidava muito, né? E ficava com muita preocupação, porque os jovens que estavam na minha mão não eram da renovação carismática, mas todos rezavam e oravam em línguas. Então eles ficavam meio que com o pé atrás, mas o que está acontecendo? Não participa da renovação, e estão orando em línguas, e que não sei o quê. Então eu sou dessa época, né? E ali eu fui conhecendo todos os movimentos pastorais da igreja, depois do Crisma, depois que eu virei catequista. E aí também eu conheci um seminarista na época, que hoje é o Marco Aurélio, hoje ele é professor de filosofia lá na Faculdade Paulo VI, ele era seminarista, aquele homem. E eu falei, o que é fundador? Foi a primeira vez que eu... O que é fundador? Porque o padre Gerásimo, que ficava com o padre Giovanni, chamava eu de fundador e eu não sabia o que era isso. Então eu fui pesquisar o que era fundador, aí conheci o Monsenhor Jonas Habibs, que é o fundador, também o Kiko do catecumenato, e fui vendo, falei, meu Deus, será que eu sou esse negócio, meu Deus? Então eu comecei a buscar algo que estava dentro de mim, queimando, né? Foi onde eu busquei as formações das novas comunidades. Fui buscar a formação das novas comunidades e fui entendendo que Deus estava me chamando para fundar algo. Tá? Então eu fundei a comunidade, mas a fundação da comunidade nós vamos falar mais para frente. Eu vou falar do grupo de esperança. O que aconteceu? Eu já era de uma comunidade que, infelizmente, essa comunidade, ela deu um revertéz nela e o fundador dela, infelizmente, virou protestante. Eu era da comunidade Chamas de Pentecostes. Eita, nós! Lá de Biritiba Mirim. Então eu fiquei 1 ano e 4 meses lá, irmão. Só que eu saí antes dessa tragédia, né? Para mim é uma tragédia, porque o Vaguinho, o fundador, gente boa para danado, mas não sei o que aconteceu com ele. Depois que eu saí de lá, né? Porque veio a morte do meu pai, aí veio um grande processo. A morte do meu pai, aconteceu que essa agonia dentro de mim, de fundar algo, eu fui lá e pedi dispensa para a comunidade Chamas de Pentecostes, falei com o Vaguinho, ele rezou por mim, nessa época eu não tinha ainda transformado em outra religião ainda, era ainda a comunidade Chamas de Pentecostes, e aí eu vim para Itaquá, aqui, e aí aconteceu que o meu pai, alcoólatra, como eu falei para vocês na outra pregação, ele veio a cair da escada e morrer. Caiu da escada da minha casa, ele bateu a cabeça no chão, deu traumatismo craniano, eu socorri ele nos meus braços, porque eu estava tão agoniado, inclusive na hora que ele caiu, tinha um gás da escada esperando o botijão cheio chegar, e ele ficou batendo, bêbado, batendo com a chave no gás, batendo, tchá, tchá, e eu escutando, eu estava digitando, escrevendo um livro, que até hoje eu não terminei o livro. O nome do livro é Maria, Simplesmente a Mãe da Caridade, e engavetei, porque justamente quando eu estava escrevendo o livro, eu escutei um barulho, pum, pum, pum. Aí eu saí correndo para ver, meu pai estava estirado no chão, e uma poça de sangue do lado da escada, do lado dele, quando ele desceu, na escada mesmo, descendo para casa da minha mãe, né? Escada de concreto. E aí, ele, naquele momento, eu percebi que o negócio era sério. Sangue pelo nariz, sangue pela boca, sangue pelos ouvidos. Ele estava roncando muito, e eu peguei ele no colo. Era um sábado chuvoso, garoa. Aqui era ponto final de um ônibus. Aqui, bem na rua, da esquina da minha casa, tinha aqueles micro-ônibus que ia para os bairros. E aí eu não tenho carro, não tinha carro,
saí com ele no meio da rua, chovendo, molhando ele. Saí no meio da rua, fui atrás de um carro e não achei. Aí tinha um micro-ônibus parado lá, minha mãe junto comigo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, socorre a gente, meu pai precisa de ajuda. O motorista olhou para mim e falou assim, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu estou vendo que o negócio é grave. Entra aí. Então, o micro-ônibus, o rapaz foi muito gentil. Abriu a porta de trás do micro-ônibus e fomos para o Santa Marcelina. Meu pai roncando, minha mãe no meu ouvido gritando de desesperado. Eu, calma, mãe, não tem fé agora, nós temos que mostrar que temos fé nesses momentos difíceis. E aí, levei ele para o Santa Marcelina, chegou lá na emergência, coloquei ele em cima de uma maca lá, dura lá, ele ficou lá, e naquele momento já socorreram ele, já levaram ele lá para dentro, lá, já foram tirar a chapa, já foram fazer as coisas, e eu fiquei lá com a minha mãe lá chorando, ela do cantinho, eu olhei para o céu, chovendo, a minha lágrima misturando com a chuva, eu olhando para o céu e falando, Deus, que o Senhor quer falar comigo, Senhor, e chorando, e as lágrimas misturando com a chuva. Isso aconteceu justamente no dia 21 de junho, né, nós estávamos lá, 21 de maio, aconteceu isso, 21 de maio, num sábado de 2015, aconteceu isso aí, 2015, aconteceu isso. Aí, o que acontece? Ali, minha mãe chorando, aí veio alguém de carro, levou ela para casa e eu fiquei lá, esperando notícias. Até que veio a notícia falando que ele ia fazer a cirurgia, que ele ia ficar internado e que precisaria de um tempo para depois dar informações devidas. Então, falou que eu podia ir para casa e depois vinha, né? Aí, beleza. Aí, eu não fui para casa. Fiz a cirurgia. Simplesmente eles falaram para mim, a cirurgia foi um sucesso, mas vamos ver se ele aguenta. Então, nessa hora, eu vim embora para casa, já separei tudo que tinha que separar, separei os documentos dele, tudo. E nessa noite foi muito difícil, né? Muito difícil essa noite. Vou chegar no Grupo de Esperança, porque se eu não falar da fundação, não vai dar para falar do Grupo de Esperança. Aí, o que acontece ali? Vim para casa, peguei os documentos dele, já nem dormi à noite, a minha filha tinha bronquite também, dormiu comigo, a Mariana dormiu comigo, e nessa noite, mais ou menos umas 4 da manhã, ela acordou assustada, gritando, o vô tá vindo, o vô tá vindo, o vô tá vindo, desse jeito, eu fiquei assustado, falei, não, o vô tá internado, fique em paz, o vô tá internado, vai dar tudo certo. Aí de manhã cedo, fui para a missa, era o dia da Santíssima Trindade, eu lembro, era domingo da Santíssima Trindade na época, e aí fui para a missa, ia ter um crisma depois dessa missa também, eu lembro que ia ter um crisma, foi forte demais, e eu fui na missa, fui lá no crisma, e depois chamei um colega para nós ficarmos de longe rezando, nós entramos no hospital, ele estava na emergência, ficamos estendendo a mão e orando por ele de longe, porque não podia entrar ainda. Foi assim, uma coisa assim, difícil mesmo. Aí, voltei para casa, já estava todo mundo aqui em casa, meus tios, irmão dele, cunhado, tudo aqui, estava todo mundo aqui em casa, na casa da minha mãe, aquele clima de velório, triste, fazendo almoço, uma coisa horrível. E eu fiquei ali, no telefone, ali só atendendo o telefone, doido para as notícias, porque 3 horas tinha visita. E aí, a gente tudo agoniado com isso. De repente, eu sentei com o meu padrinho, meu tio, sentei com ele na sala, inclusive aqui nessa sala, que era uma sala da minha casa, agora virou um escritório. Sentei aqui e olhei para o relógio e falei, nossa, já é 15 para meio-dia já, né? 11h45, ele falou para mim, né? Falei, que coisa, né? Beleza, aí o telefone toca. O telefone toca mais ou menos 1h30 da tarde, falando para que
que eu tinha que ir lá no hospital urgente, todo mundo. E lá eu já falei, ixi, já senti o que aconteceu, né? Beleza. Aí fomos lá, tal, chegou lá, minha mãe, aí tinha uns que me acompanharam, aí a notícia foi essa. O seu pai não resistiu, veio a óbito. O cérebro dele parou às 4 da manhã e o coração às 11h45. Naquele momento, minha mãe gritou, chorou. Eu falei, calma, mãe, é agora a hora da força, nós estamos com Deus. E eu já estava ligando os horários. Eu falei, nossa, como pode? 4 da manhã, minha filha acorda assustada, falando do vô. 11h45, a hora que a gente viu. Perguntamos a hora um para o outro e olhou, era 15 para meio-dia. Parou o cérebro, 4 da manhã. Parou o coração, 11h45 da manhã. Isso no domingo. No sábado ele caiu da escada. Aí 4 da manhã do parou o cérebro dele e 11h45 o coração. Então, eu aí naquele momento falei, tá bom, eu quero ir lá ver meu pai. Tá bom, quero ir lá no necrotério, quero ir lá ver ele. Eu não tinha visto ele e tal. Eu com a Bíblia na mão. Tinha lido já, justamente era o Evangelho da Santíssima Trindade. Era justamente João 3:16, 17. Eu já tinha lido lá, mas aí eu levei a Bíblia e fui ver meu pai. Quando eu entrei naquele... Minha mãe nem entrou. Minha mãe ficou com o irmão dela, meu tio, meu padrinho. Ela nem entrou. Eu entrei com mais 2 amigos. O homem entrou comigo, o Antônio, o homem que é até ali da estação. O homem Leandro, que tem aquele bar da estação. E aí o que acontece? Aí, quando eu entrei, vi ele lá naquela pedra lá, meu irmão... Ali eu chorei, hein? Ali eu chorei tudo que eu tinha que chorar ali, viu? Chorei mesmo. Tudo que eu tinha direito. Foi assim, desesperador. Aí eu peguei a Bíblia e abri acaso, né? E caiu na mesma leitura. Na mesma leitura de lá, da missa. Mas não estava marcado, porque eu vi no jornalzinho. Não vi na Bíblia. E depois caiu na mesma leitura. Porque a minha preocupação era, eu já era carismático, mas aquele carismático que não vivia 100%, né? Aquele carismático só de camiseta. E vida não era. Mas, o que aconteceu? Deus falou comigo. Falou assim, porque eu tinha pregado com meu pai, quando ele estava alcoólatra. Eu falei com ele do Evangelho. Ele chegou a comungar. Lá no Padre Juvi, que era Nossa Senhora das Graças. Ele comungou. Ele ficou desempregado um bom tempo. Ele trabalhou em frente de trabalho, foi catador de papelão. Meu pai, eu mandava os outros buscar meu pai com vergonha de buscar ele. Ele ia buscar meu pai debaixo das pontes. Meu pai chegou a dormir na rua por causa da cachaça. Muitos buscavam meu pai para mim. Para você ter uma ideia de como que foi difícil. Eu segui meu pai várias vezes para ver por que ele bebia tanto assim. E eu percebia que ele desviava dos bares, mas voltava. Tinha uma força maior. Ele ia, desviava, de repente ele voltava. Eu falava, isso não é normal. Ele saía, você percebia que ele não queria, de repente ele voltava. Falei, isso não é normal, Senhor. Então, meu pai, ele teve essa vida toda desta maneira. Aí, o que aconteceu? A morte dele deu um chacoalhão em mim. No dia do velório do meu pai, de novo, aconteceu uma coisa assim, sobrenatural. Que era o que estava confirmando as coisas na minha vida. Estava confirmando tudo no velório do meu pai. O que aconteceu? Minha irmã estava grávida de 2 meses. 2 meses, minha irmã estava grávida. O que aconteceu? Sangramento no velório. Quando a minha irmã viu,
o sangue desceu. Ficou uma poça de sangue do lado do caixão do meu pai. Uma poça de sangue do lado do caixão do meu pai. Minha irmã saiu às pressas para o Santa Marcelina para não perder a criança. Eu fiquei lá no velório. Naquele momento eu abri a Bíblia, a casa de novo, caiu no mesmo lugar. Não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Jesus veio para salvar, não para condenar. Minha preocupação era que meu pai não ia para o céu por causa da bebedeira. Tinha na Bíblia, nem todos vão para o céu, aqueles que bebem, aqueles que se prostituem. Porém, alguns de vós vai para o céu, ou seja, aqueles que acreditam. Só que eu não entendia essa palavra na época, eu não entendia, e eu ficava com medo de meu pai ir para o céu. E aí Deus mudou, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. E ali, meu irmão, eu olhei assim a palavra e falei assim, ó, agora eu vou começar a pregar aqui, estava cheio de gente, orando em língua, o fogo carrendo, renovação carismática, o velório daquele fogaréu danado. Né? Meu pai teve pouco tempo sendo velado, ele chegou... Eu tive que fazer BO, porque ele caiu, ele foi lá para o ML, e fizeram necrópsia nele, teve que voltar, e foi coisa de 2, 3 horinhas o velório, mas aquele velório agitado, fogo do Espírito Santo caindo. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, agora eu vou pregar, não é para vocês não, vou começar a pregar para demônios agora. Falei desse jeito, vou pregar para demônios. Talvez as palavras vão ser meio duras, mas não é para vocês não, é para espíritos invisíveis que estão aqui. E eu apontei assim, falei, olha... Se vocês pensam que eu vou parar agora de servir a Deus, eu estou enganado. Agora eu vou me doar totalmente a Deus. Aguarde. Vocês vão ter que me engolir. Eu pregando desse jeito. Vocês vão ter que me engolir, porque Deus vai fazer algo na minha vida. Eu olhei para o meu pai no caixão e vi eu dentro do caixão. Eu não vi meu pai, eu vi eu morto lá dentro do caixão. Eu vi meu rosto do caixão. De repente eu tirei os olhos, olhei para o céu, tinha uma brecha na janela, azul, céu azulzinho. E aí Deus, eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quer fazer alguma coisa comigo, pode fazer, eu estou aqui à tua disposição. Olhei para o meu pai de novo e falei, pai, vou fazer de tudo para ajudar os alcoólatras. Vou fazer de tudo para ajudar os dependentes químicos, pai. Naquele momento, me veio todos os meus pecados na minha mente. Me veio todos os meus pecados. Eu fiz um pacote imaginário de pecado, de vício, e coloquei no pé do meu pai e falei, pai, isso aqui vai ser enterrado junto com o Senhor. Vai junto com o Senhor. De hoje em diante, eu travo essa batalha. E aí, meu irmão, tudo isso acontecendo simultaneamente na minha cabeça, e Deus fazendo um repeteco da minha vida desde o meu nascimento. Deus confirmando. Na época que eu fiquei 1 ano e 4 meses lá na Chama de Pentecoste, o padre Giovanni me pediu ajuda para o acolhimento, porque eu tive que deixar o acolhimento, e fui fazer experiência nessa nova comunidade. E o padre Giovanni falou, o acolhimento está precisando de ajuda. E aí eu fiz logotipo, eu fiz nome, eu fiz tudo. Tanto é que o colete está escrito Jesus Cristo Acolhedor, foi eu que fiz. Se vocês verem os coletes aí, até hoje está Jesus Cristo Acolhedor. O nome do grupo era Novo Milênio, porque estava passando o milênio. E aí, 2000, milênio, então ficou Novo Milênio, o nome do grupo de acolhimento. Você vê como as coisas se cruzam tudo. E ali, depois da morte do meu pai, eu falei, não acredito. Não apresentei o trabalho que eu ia mostrar para o padre Giovanni. Por quê? Tudo que eu fiz era para a fundação da minha comunidade, eu não sabia. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois da morte do meu pai. Foi rápido, foi dia 21, ele caiu da escada. Dia 22, ele morreu. Dia 23, foi enterrado. Olha que curiosidade. Minha mãe fez uma novena para Santa Rita de Cássia. Na época que meu pai ficou 1 ano e 4 meses sem beber, essa novena de Santa Rita de Cássia, que minha mãe fez, ajudou, foi isso que ajudou. Ele ficou 1 ano e 4 meses sem beber. Minha mãe não tinha falado para mim que tinha feito a novena. Que dia que meu pai morreu? Dia de Santa Rita de Cássia. Naquele momento, tudo foi um carinho de Deus no meu coração. Eu pensava que meu pai ia para o inferno, eu tive a certeza que meu pai estava no céu, é melhor do que eu. Por causa que tudo estava confirmando. E aí eu fui fazendo uma leitura da minha vida, olhando para trás. Eu jogava bola nos campos por aí,
os bêbados vinham tudo atrás de mim pedir ajuda, era eu que socorria os bêbados. Eu ia para as igrejas, os bêbados vinham atrás de mim. Depois que meu pai morreu, piorou mais ainda. Antes dele morrer, já acontecia tudo isso. Quando ele morreu, eu sentava no ônibus, estava eu sozinho, sentava um bêbado do meu lado. Eu estava no ônibus olhando para fora, tinha um carrinho cambaleando, uma pessoa levando esse carrinho de cambaleando, e eu falava, meu Deus, eu estou ficando doido, o que o senhor quer comigo? E aí eu tive que parar. Eu fiquei 40 dias comungando diariamente, buscando Eucaristia, para Deus me dar uma resposta. Peguei o catecismo da igreja, peguei o direito canônico. Senhor, o que o senhor quer de mim? E aí, no dia 28/5 de 2005, 2015, 2005, 28/5 de 2005, lá, naquele momento, aconteceu, depois de 40 dias de comunhão, que eu entendi que Deus queria uma nova comunidade. Que tudo isso que aconteceu na minha vida e muitas outras coisas, talvez eu esqueci de falar, aconteceu muitas coisas. Confirmação do direito canônico, tanto é que foi até acertado algumas coisinhas que o Papa acertou também do direito canônico, porque começou a surgir muitas novas comunidades sem estrutura, sem cabeça, começou a virar moda, novas comunidades, moda. E não é moda, é um negócio que tem que nascer do sangue mesmo. Não é querer, eu quero fazer, agora eu faço. Não, tem que identificar realmente o carisma, você é o carisma, você não é. Aí eu fui buscar as pessoas, fui falar que tá ficando doido. Foi aí que eu comecei a se reunir na minha casa nas quintas-feiras. Aí comecei a se reunir na minha casa nas quintas-feiras. E rezando, lendo a Bíblia, e aquilo foi enchendo aqui nessa sala também. Foi enchendo. Cadeira para todo lado, eu falei, meu Deus, e todo mundo repousava ao mesmo tempo, ficava aquele silêncio. Blá, 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 blá. Caía todo mundo, repousando aqui, todo mundo quieto. Falei, pronto, ninguém, nem animador, nem músico, tudo repousando, de uma vez só. Aí Deus foi falando, aí aquilo que eu tinha guardado para o acolhimento era para a fundação da comunidade. E o carisma da comunidade é justamente isso. Ascender de ascensão, levar ao céu, acender o fogo da caridade, da esperança nos corações pela fé. Esse é o carisma. Então a gente faz e some. As pessoas aprendem com nós e vai para outros lugares. É uma coisa assim, igual 15 anos atrás, não tinha ninguém entregando sopa na rua, era só nós. Não tinha ninguém. Era só a gente que... Nós somos o pioneiro de entregar sopa na rua. Agora, graças a Deus, tem pastoral de rua, que na época também não existia como hoje. Então a gente fazia todo esse trabalho, porque eu fui para debaixo das pontes depois que eu descobri. Eu falei, Senhor, minha vida não tem mais sentido. Eu vou doar minha vida. Eu já casei, logo casado, e ia para debaixo das pontes. Tinha 2 filhos, minha esposa estava grávida do Felipe. Né? A gente teve sempre uma vida de correria, de missão. Como eu já falei, antes de casar, eu já tinha falado para minha esposa, já tinha profetizado. E aí, Rodrigo, o Senhor Jesus fez o Grupo de Esperança nascer. Comecei o Grupo de Esperança nas Santos Apóstolos, no salão. Começamos a fazer o Grupo de Esperança. E aí apareceu uma casa abandonada, porque os moradores de rua começaram a pedir ajuda para mim. E aí eu comecei a levar os moradores de rua para Jarinu, para a Missão Belém. Através dos próprios moradores de rua, eu conheci o Padre Pietro. Conheci lá em Jarinu. E ali eu fui conhecendo e fui vendo que Deus queria. Isso já fundei a comunidade, já tinha os grupos, já entregava sopa, já orava nas casas, já fazia tudo isso, já tinha comunidade nascente, formação para os membros e tal, tudo acontecendo ao mesmo tempo, até que aí nós achamos uma casa, um lugar abandonado, que era ali o estacionamento Takahashi, atrás do estacionamento agora tem uma escolona bem grande. A nossa casa era ali. Ali não tinha nada, era uma casa abandonada, nós abençoamos aquele lugar. 5, 6 anos tinha uma casa de restauração lá, e lá tinha um galpão,
nosso grupo de esperança era lá. Muitos testemunhos de cura, de libertação. Muitas graças aconteceu lá naquele local. E ali nasceu o grupo de esperança. Nasceu dessa maneira. Por que grupo de esperança? Levar esperança a quem não tem esperança. É isso. Por que não grupo de oração? Porque na época confundia com os grupos da renovação carismática. E nós não éramos da renovação carismática. Nós somos da corrente de graça carismática, que o Papa falou, grupos. Mas na época nós tivemos que desligar da renovação carismática porque nós não tínhamos condição de estar com o nosso carisma, dando formação do nosso carisma e recebendo também. Nós não conseguíamos. Eu era formado, tinha Paulo Apóstolo, tudo certinho. E aí nasceu dessa maneira, apoiada ao padre Giovanni, tanto é que as pessoas acham que eu fiquei louco, que eu estava fundando outra igreja. O Edson está fundando outra igreja, era missionário Edson. Depois virou servo Edson. O padre Giovanni me deu uma dica e eu tomei posse. Servo Edson. Então nasceu o grupo de esperança dessa maneira. Levar a esperança, né? E é justamente em Romanos 5, do 3 ao 4, que vai dizer, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Isso é o nosso grupo de esperança que nasceu. É isso aí. Para chegar no grupo de esperança, tive que resumir muito. Legal. Diácono Edson, aqui já tem uma pergunta bem legal já nessa linha que a gente segue. O Oswaldo pergunta qual que é o carisma da comunidade hoje, o principal carisma que você desenvolve na sua comunidade. Então, o carisma, eu vou explicar para vocês, depois de muitas formações, o carisma, enquanto o fundador está vivo, o fundador mostra o carisma. Então não dá para você interpretar exatamente o carisma, porque o carisma fica borbulhando. É igual o Monsenhor Jonas Abibes, ele está vivo ainda. Então ainda está borbulhando o carisma da Canção Nova. Então tudo que os membros vê está ali no Monsenhor Jonas. Tem que pegar, o carisma está nele. O carisma está nele. Mesma coisa, o carisma da missão de Jesus Acolhedor está no fundador. Nos fundadores está o carisma fundante. Que é o que eu posso dizer para vocês? O nosso carisma, nós pegamos justamente isso. Acender o fogo da caridade e da esperança nos corações pela fé. Isso daí é uma frase que está baseada em João 3, 16, 17, baseado em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, em Mateus 25, 34, 40 e Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros. A nossa missão é ser Jesus Cristo acolhedor no mundo. Carisma ascender de ascensão, esperança, caridade e fé. Virtudes teologais, 3 virtudes teologais. Nosso carisma está em cima desses 3 pontos, as virtudes teologais. E aí, a nossa missão está em cima de 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, né? Que vai falar que a caridade é o maior dom de todos. É isso. Está respondido, Oswaldo. Bom, continuando aqui, Maria Aparecida. Gente, estamos nas perguntas só do Oswaldo, que veio de encontro com o que o Diácono falou hoje, sobre o carisma, mas essa pergunta é de ontem, da Maria Aparecida, que ela vem falar para a gente um pouco da providência, né? Ela falou que escutou muito ontem a gente falar um pouco aqui na providência, né? Não, vivemos na providência. Hoje, o que é a providência dentro da comunidade de Secanja? É a pergunta da Maria Aparecida, ela é de Poá. Sim, Maria Aparecida. Então, a providência, eu tenho 20 anos de registro. Eu trabalhei em 3 firmas. A última firma que eu trabalhei, eu fiquei 15 anos. Foi a Regispel. Um abraço para todos da Regispel, aqui em Itacoaxetuba. E eles conhecem muito bem a minha história, eles lá dentro, porque eu
Realmente, eu nunca fugi da minha missão. Eu, há uns 6 anos atrás, desse chamado, deixei tudo. Deixei trabalho, deixei tudo. Para viver da providência. Ou seja, viver de doação. Viver do que tiver. Viver dessa maneira. Isso é viver da providência. Viver daquilo que Deus mandar. Eu criei algumas coisas para poder ajudar. Como eu tenho aqui o nosso envelopinho benfeitor Secanja, sócios, para ajudar a sustentar, igual a Canção Nova. Viver da providência. Isso. A minha esposa, atualmente, o padre Leandro pediu para ela ajudar na Abamoras, né? Então, nós aceitamos isso como providência também, porque mexe com o morador de rua também, lá. Só que ela é remunerada, ela ganha o dinheiro dela, mas é pouco. Eu tenho 3 filhos, então a gente vive totalmente dependente das doações. Até porque nós temos uma casa de restauração, que nós nem falamos do testemunho dela. Ela nasceu lá, mas até hoje. Nós temos que sustentar, nós temos 9 irmãos lá, que tem que comer todo dia. Então, viver da providência é você viver, tipo assim, as pessoas vêm até você com aquilo que você sonhou. É mais ou menos isso. Exemplo, quando eu larguei tudo, eu sentei com meus filhos pequenininhos, coitados. A minha esposa também, falei, olha, não dá mais não. Não dá mais não. Fui em tantos congressos por aí, sempre voltei falando que eu ia largar tudo, mas dessa vez foi em outra morte. Eu peço até Deus me ajudar, que não faça mudar com morte não, por favor. Falei para Deus. Eu estava na Regispel, falando, ameaçando que eu ia sair, e nunca saía. Aí, de repente, eu fui chamado para ser líder lá de um setor lá, pelo encarregado, e nesse mesmo dia, minha avó morreu. Por telefone, eu já tinha 3 casas de restauração. Tinha 3, não era uma só. Era 3, uma no Celeste, tinha uma casa de restauração aqui, e tinha a casa de passagem de Itaquá, que foi a gente que começou. Que era registrado com o governo, com prefeitos aí. Não deu certo, nós entregou porque é só Jesus na causa. Não é fácil. E ficamos só com uma. Então, nessa fase, eu estava... Minha esposa estava se redobrando. Vivendo a providência total. Aí, eu olhei para o chefe e falei, ó... Na hora quando eu atendi o telefone, sua avó morreu. Minha mãe gritando, chorando. E eu no coração. Meu Deus do céu, vou ter que ir embora. Desliguei o telefone, fiquei em silêncio, Deus falou, você vai esperar mais quem morrer para você tomar a decisão. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Jesus, por favor, não faz isso comigo não. Você vai esperar mais quem morrer para você tomar a sua decisão. E imediatamente fui para casa, fiquei 3 dias com direito meu. Esses 3 dias foi choro. Misturou que eu tinha que arrumar a casa, misturou tudo misturado. E eu não tinha dinheiro, e que eu pegava meu salário, ajudava a casa de restauração, todinho meu salário ia para a casa de restauração, meu salário pagava tudo, eu não tinha ainda sócio nessa época, era tudo do meu bolso, saía tudo de mim, trazia os moradores de roupa para tomar banho na minha casa, para fazer barba na minha casa, para almoçar na minha casa, aqui onde eu estou, tomar banho, dormir. Era tudo na minha casa, virou uma bagunça a minha vida. Até eu tomar puxão de orelha dos padres e falar, ó, você tem que ter privacidade, senão não dá. Você tem que ter sua privacidade. E em torno de tudo isso, conversei com o padre João Paulo falou, ó, faz o seu coração manda, então. Conversei com o padre Giovanni falou, você tá doido? Você tá louco? Você vai comer como? Você vai enfiar a cabeça no buraco, comer o quê? Eu, padre, mas eu não aguento mais. Já é muito tempo empurrando com a barriga. E eu e ele somos assim. Eu e o padre Giovanni é assim. É realista um com o outro. Não dá, padre. Desculpa, mas não dá mais não para ficar mais não. Não dá mais não. E aí,
Cheguei no meu encarregado depois dos 3 dias e falei, olha, fala lá pro dono da firma lá que não vai dar, chegou o momento. Eu já preparava eles, eu falei, olha, eu não vou ficar aqui. É uma coisa incrível, é incrível. Parece que eu já sabia sem saber. É uma coisa louca. Já sabia sem saber. Eu falava à minha esposa que eu ia ser, mas eu não era. Eu falava para os chefes lá, olha, eu vou largar tudo, mas eu nunca largava. Já estava 15 anos lá na firma. E aí, nesse dia, eu chamei e falei, chegou o momento. Vou encarregar, chegou o momento. Tem como você falar com os donos da firma lá, porque se dá para eles mandar eu embora, né? E as contas, né? E aí, ele foi lá falar, falou, eu fiquei naquele cozinhamento danado, trabalhando lá, agoniado, não aguentando mais ficar lá na firma, porque já tinha tomado decisão no meu coração, estava esperando a resposta deles. Quando ele voltou, ele falou assim para mim, olha, vou falar o que o chefe falou para mim, o dono da firma. Eu já sabia, o lugar do Edson não é aqui, ele tem uma missão lá fora. Fala para ele que eu vou dar todos os direitos dele, sem problema, e que as portas vão estar abertas para ele. Você é doido, meu? Você é louco, é uma coisa de louco. Eu não escutei, não foi de uma pessoa enganjada na igreja, foi uma pessoa que não era enganjada. Uma pessoa que trabalhava, vivia para trabalhar para viver. Eu acho que era isso. Que trabalhava muito para ter aquela firma bonita que tem lá, a Regispel. E aí, eu tive que mudar para a noite, porque eu não aguentava mais. Eu estava de dia, não dava, porque de dia eu tinha que cuidar das casas. Eu comecei a trabalhar à noite, foi um sofrimento. Eles não puderam mandar eu embora na hora, porque já era a época do dissídio, ia receber multa eles, e eu ia receber menos, um rolo danado. Eu fiquei de castigo lá à noite, um rolo danado, trabalhei 6 meses, quase 7 meses à noite, para eles mandar eu embora. Aí mandou eu embora. Aí eu peguei o dinheiro, arrumei minha casa, tudo, e vivo da Providência até hoje. Dessa maneira. Isso é viver da Providência. Igual, meus filhos desejavam comer uma pizza, não tinham dinheiro da pizza, de repente alguém falava, esse dinheiro é para vocês comprar pizza, toma. Era assim. Tinha pessoas que chegavam a mim e falavam, esse dinheiro aqui não é para você pagar as contas, é para você sair com sua esposa. Sabe? Pessoas chegavam e faziam isso comigo. As pessoas vinham aqui, você entra no carro aí, você, sua esposa e seus filhos. Vamos ali. E levava para o shopping. Era assim. Tá entendendo? Meus filhos, as roupas, ó, os padrinhos, as madrinhas, toma roupa, toma isso. Providência. Quando eu falei pro meu filho que nós íamos ver da Providência, a primeira coisa que ele falou, pai, e meus materiais escolar, quem vai comprar? Desse jeito. Eu falei, filho, Providência. E nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Lógico, sofremos muito. Sofre viver da Providência, porque você deseja algumas coisas e você não pode comprar. Mas Deus vem e te dá. Se você realmente consagrou sua vida a Deus, nunca falta nada. Meus filhos foram criados desde criança nesse ritmo. Eles rezavam, eles cantavam o Santo Ofício comigo. Os 3 pequenininhos de joelho, cantando. O meu joelho até hoje está desfazendo os calos dessa época. De um lado já desfez o calo, agora do outro tá aquela bolona, parece um cisto. Porque eu rezava, cantava o ofício andando na casa, de joelho. Agora lábios meus, e cantando, e eles cantavam também. Eles cantavam também. E quando eles bagunçavam, fica quieto, se ajoelha aí e canta junto. Era assim, era desse jeito, era dessa maneira. Eles foram criados desse jeito. O meu salário é Deus que me dá. Eu não tenho salário, é Deus que me dá. E nunca falta nada. A gente, muitas vezes, vive bem melhor que muitas pessoas, porque as pessoas são muito caridosas e nos ajudam. E nos ajudam para pagar conta de água, de luz, de telefone, para pagar as coisas que tem que ser pago também lá na casa. É isso que é viver da Providência. E hoje, depois que nós tivemos que entregar aquela casa lá, nós fomos para o sítio, que também o nome do sítio é Providência. O nome do sítio. É Providência, que era do catecumenato, eles emprestaram para nós, há muito tempo nós estamos lá. Estamos tentando aí regularizar tudo direitinho,
Vamos ver o que vai dar. É a providência de Deus. Os irmãos de rua agora vão para lá. Começou como? Os irmãos de rua. No final de ano como esse, quando eu fiz a ceia da caridade, dois irmãos falou, me tira da rua. E nós já estávamos arrumando essa casa. Já tinha arrumado, estava limpando. Mas falou, você tem certeza que quer sair da rua? Tem. Então nós vamos te levar para uma casa, vocês não podem sair para lugar nenhum. Vocês vão cuidar dessa casa, vocês vão cuidar de tudo dessa casa, mas não pode sair para lugar nenhum. Fechou? Fechou. Jogamos os dois irmãos lá dentro, quando depois de um mês já tinha 15 irmãos lá. E aí começou eu fazer as regras da casa, começou a correr atrás de ajuda, e aí nasceu a Casa de Restauração de Vidas. Amém? Amém. Que testemunho. Ó, o professor apareceu Muita aí. coisa. Fala, professor. Diácono, falando em Quem providência, apagou a luz? Sim. vou reafirmar, a minha conexão hoje está com problema, então sempre que eu aparecer vai dar esse pipocado na tela. Falando em providência, lá no começo da pandemia, o senhor ficou aqui no salão da Santos Apóstolos com os moradores de rua. Conta pra gente como é que foi aí, não só a experiência, né, porque ficar esse tempo todo com os moradores aqui, mas como foi o auxílio das pessoas, tanto da comunidade quanto de pessoas de fora daqui da comunidade da Santos Apóstolos, para poder manter esse trabalho que foi tão importante nesse começo de pandemia. Olha, falar para você, meu amado, eu trouxe a casa para o Santos Apóstolos. Eu trouxe a Casa de Restauração para os Santos Apóstolos. No primeiro momento, o Padre Leandro falou para mim para deixar eles livres, mas não tinha como, não tinha jeito. Não tinha como. Se deixar eles livres, eles aprontam muito. Então, eu tive que organizar tudo. O estilo da casa que tem lá no sítio foi feito aqui também. Eles não podiam sair para lugar nenhum. Só depois que abriram o negócio da pandemia, eles foram atrás de emergencial. Então, olha, a Santos Apóstolos, a comunidade Santos Apóstolos, as pessoas, não só da Santos Apóstolos, ajudaram demais. Faziam alimentação à noite, porque lá na Casa de Restauração nossa, eles fazem lá mesmo. Então, a casa não acolhia mais ninguém, então teve que ficar aqui. Eles ficavam aqui, aí depois de ficar 3 meses aqui, eu transferi eles tudo para lá. Eles foram transferidos para lá, para o sítio. Entendeu? Então, foi muitas doações. Viver da providência. Muitas coisas, muita ajuda. Inclusive, muitos que estão assistindo aqui, com certeza ajudou com mistura, ajudou com sabonete, ajudou com roupa, ajudou com tudo. Ajudou a fazer a comida, ajudou a limpar, ajudou a cuidar. Igual a Maristela, que é uma vicentina, que ajudou demais, braço direito. Ajudou muito a Vicentina de lá da Nossa Senhora de Fátima, que Deus abençoe ela. E hoje ela continua nos ajudando também, nos domingos que nós entregamos o almoço aqui no Santos Apóstolos. Então foi muito fruto, meu irmão, muito fruto mesmo. Só que continua, não parou. Não foi só aqueles 3 meses, continua. Existe ainda. Acabou aqui, mas é a mesma coisa. Entendeu? É isso. Bem bacana. É uma história longa. Eita, muito longa, gente. É longo, testemunho. Muita coisa que eu não falei ainda, mas vamos nas perguntas aí. Vamos lá, eu ouso falar que é a parte 3 aí, viu? Mas vamos lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos continuar. É muita coisa. É muita coisa e muita pergunta. E a pergunta que chega aqui da nossa amiga, a Dona Glória. Dona Glória, ela afirma que tem 63 anos aqui. Ela faz a seguinte pergunta, diácono. Você já pensou em desistir em algum momento? A gente pensa. Quem não pensar nisso daí não é humano. Mas o meu olhar está ali atrás de mim. Igual Pedro. Não podemos desistir. O barco está em alto mar. Vêm as tribulações, mas já não dá mais para voltar. Já não sei mais viver do outro modo. Já não consigo mais viver do outro modo, da outra maneira de ser. O meu sonho no começo era simplesmente casar, ter filho, trabalhar e pronto. Só isso. Ir para a missa
Acabou. E Deus fez esse... Mudou totalmente. Tanto é que o chamado de ser diácono foi bem depois. Então, o desistir passa pela cabeça, mas não vai para o coração. Amém? Que é amém, é o mais importante, não ir para o coração. Bom, Diácono Edson, tem mais uma. Isso aqui é um pouco profundo, hein, meu? Qual foi o maior ensinamento que o seu pai te deixou? É a pergunta de José Astulfo, de Guararema. Não desistir de viver. Por mais que ele estava bêbado, ele sempre corria atrás de viver. Essa morte dele foi acidental. Então, o que ele mais deixou para mim foi o caráter dele de verdade. Quando eu ia jogar bola lá, ele ficava de longe olhando para mim, eu nos campos, ele não ficava perto de mim, mas ficava de longe assistindo. Então, o caráter dele trabalhador, a casa que foi ele construiu sem ser pedreiro, meteu as caras e fez. Então, é um homem que não sabia ler nem escrever, escrevia poucas palavras, só o nome dele. Foi um homem que suou muito para nos criar, um homem honesto, um homem guerreiro. Então, isso daí me fez não desistir e isso me faz sustentar, eu voltar ao primeiro amor. Se eu estou hoje aqui, foi por causa da morte do meu pai. Por causa da morte dele, hoje a comunidade existe e eu tenho certeza que muitas almas são alimentadas por essa comunidade. Então, o sangue do meu pai foi um sangue semelhante ao sangue de Jesus, que curou muitas pessoas. E eu fui o primeiro que tive coragem de renunciar a tudo e ir para debaixo das pontes ajudar as pessoas. E depois Deus foi aumentando, não só debaixo das pontes, mas tem muita gente ricona aí que é pior do que morador de rua, que precisa de ajuda também. Amém, meu querido? Amém, Diácono. Uma pergunta do senhor José Astolfo, obrigado pela pergunta. Diácono Edson, os próximos planejamentos da Secanja para esse ano, que vai entrar, né, 2021. É uma pergunta? Quais são os próximos passos da Secanja para agora, 2021? Próximos planejamentos que vocês têm em mente. Então, nós já temos uma estrutura, né? Para encerrar, que eu estou vendo que tem muita... O tempo está correndo, nós encerra e depois faz outro. É o jeito. Então, o que acontece? Fica muito longo, a pessoa nem dá vontade de assistir. Fica muito longo, a pessoa nem tem vontade de assistir. Então, o que acontece? Nós temos missões. Nós temos missões. Vou falar para vocês das missões que foram paradas por causa da pandemia. Oração nas casas. Todas as terças-feiras tinha. Parou. Grupo de oração nas casas. Uma vez por mês tinha. Parou. Agora, o que ficou das missões que não para? A casa de restauração, que precisa de comida todo dia, que precisa de gás todo mês, todo 15 dias, que precisa de cuidar dos irmãos lá, de remédio, precisa de uma coisa igual a família. A casa de restauração já existe. Lá tem retiros para eles, lá tem uma estrutura interna para cuidar deles, para tratar deles. Lá tem toda uma organização lá dentro, que não é eu sozinho, tem os missionários que me ajudam, o Renato, o servo Maurício, tem a minha esposa, tem a Jorma, tem minha mãe. Esses daí ajudam muito. E outros que, devido à pandemia, não estão pegando muito firme. Nós temos a sopa todos os sábados, 15 anos. Nunca parou. Nunca deixou de ter uma sopa. Todo sábado, sopa. Toda quinta-feira, almoço. Todo domingo também almoço. Esse almoço domingo é interessante. Ele vai fazer 2 anos, dia 5, junto com o dia 6. Dia 5 eu fui ordenado e dia 6 eu fundei o almoço com os irmãos na paróquia. Então vai fazer 2 anos do almoço com os irmãos na paróquia. A minha festa de ordenação foi almoço com os moradores de rua. Essa foi a minha festa. A minha comemoração foi um almoço. 50 irmãos de rua comendo lá no salão da igreja, que até hoje existe. Essas são as missões que nós temos. E aí o grupo de esperança, vocês já sabem, a estrutura de um grupo de esperança, intercessão,
pregadores, tudo tal. Essas são as missões. Então, o nosso intuito é, uma vez por mês, ter grupo de esperança nos Santos Apóstolos, na segunda-feira. Todas as segundas, normal, na São Francisco, e uma vez por mês, nas Santos Apóstolos. Grupo especial de oração. E as paróquias e comunidades que quiser que a gente vá fazer um grupo de oração na paróquia, na comunidade, entra em contato com a gente. Que a gente vai até o local e faz. Tendo toda a organização de álcool gel, distanciamento e tudo mais. Levamos o grupo de esperança na sua paróquia. Levamos o grupo de esperança na sua comunidade. Se Deus quiser, essa é uma das propostas que nós temos. Entendeu? E temos um grupo de jovem nosso que está parado também. Grupo de Jovens Secanja, que tem um canal também. Jovens Secanja. Também. É um canal que nós vamos, se Deus quiser, renovar esse grupo de jovens. É isso. Todas essas missões aí, meu querido. E tirando avivamento nas paróquias, nas comunidades. Ajudar como catequista. Ajudar como ministro. Está aí infiltrado nas pastorais e movimentos a Secanja. Tem uma pergunta envolvendo o avivamento aqui, né? Sobre o avivamento na igreja hoje, né? É uma pergunta, sai um pouco do que a gente veio falando hoje, mas você falou em avivamento, eu lembrei dessa pergunta que está aqui sobre avivamento. Vamos ver ela, deve ser interessante. Deve não, é interessante. Primeiro, uma boa noite ao diácono Robson Flauzino, que está acompanhando na sala 11 Itaquá, sala de vídeo, está pegando fogo, o Antônio está lá também, pegando fogo no bom sentido, gente. Galera, tá lá na sala, lá, chegou lá na sala, tá cheinha a sala de vídeo lá no 12 Itaquá. Muito obrigado para quem está acompanhando aí. Tá pegando fogo, a galera tá tudo lá, tá mandando coração, tá mandando boa noite, mensagem. E o professor está acompanhando. Tá lá, professor, depois pega algumas mensagens lá para a gente colocar aqui para ele dar uma olhadinha. Bom, sobre o avivamento na igreja hoje, uma pergunta bem interessante. Na sua opinião, a igreja hoje não comenta muito a palavra avivamento. Por quê? É a pergunta aqui do nosso amigo Reginaldo dos Santos Araújo. Então, a igreja, ela não comenta, depende, né? Depende aonde você está indo. Tem que procurar. A igreja, ela nasceu em Pentecostes, né? Ela deu continuidade em Pentecostes. Então, o avivamento já está dentro dela. O que acontece é que a igreja tem muita prudência, que existe fogo de palha, exagero, pessoas que não estão avivadas coisa nenhuma. Porque avivamento, para mim, o fogo cair, o testemunho vir atrás. Igual, na nossa missão, a caridade vai na frente, o fogo vai atrás. A caridade vai abrindo os corações, o fogo vai queimando. Esse é o carisma da nossa comunidade. Só que tem situações que é só fogo de palha, que não é avivamento coisa nenhuma. Na hora quando o calo aperta, some, não aparece ninguém. O grupo de oração tem que estar cheio e a missa também tem que estar cheia. Quando o grupo de oração está cheio e a missa está vazia, está errado. Nós temos que, no grupo de oração, falar, vocês têm que ir para a missa. O grupo de oração aviva, a missa alimenta. Está entendendo? A missa é lugar de alimentação. Então, a nossa igreja é a igreja do avivamento. Nós temos grupos pentecostais dentro da nossa igreja, mas o que adianta você ser fogo de palha e não ter caridade, ajudar o próximo? Não adianta orar em línguas, repousar no espírito, da cambalhota e a sua ação. O avivamento é igual ao nosso carinho, acender o fogo da caridade. Fogo da caridade cai sobre nós. Esse é o verdadeiro avivamento. Amém? Amém. Bom, chegamos aqui a exatamente 60 minutos de live. Fala, professor. Deixa eu aparecer aqui de novo. Tem algumas mensagens aqui nas salas. Você tá bonitão, hein, meu? Você viu?
Atrás de você aí, ó. Ó. Tá da hora, hein? Eu sofri ontem pra fazer, mas hoje eu aprendi, tá vendo? Você passa pra nós a mensagem. Fala vamos aí. lá. Tem mensagem do Antônio Márcio de Jesus, dando boa noite ao senhor, compadre do senhor. Boa noite, Antônio. E aí o nosso amigo Marcos Soler, que ontem foi aniversário dele, né? A gente não colocou lá nos status, mas já aproveitar para desejar feliz aniversário. Parabéns. Deus abençoe muito e Nossa Senhora interceda sempre. O Diácono Edson falou sobre viver da providência. Então, você que assistiu ontem, você que assistiu hoje e que se sentiu movido em auxiliar na missão, procure a gente do Dons, né? Procure alguma das páginas, a gente acaba conseguindo encontrar sua mensagem. Mas, sobretudo, procure aí no canal Dons, porque ou eu ou o Rodrigo vai ter um acesso mais rápido. Lá no canal Dons, quem não... Deixa eu só colocar aqui embaixo as nossas redes sociais. Para quem não curte a gente no canal, procura aqui no Facebook, canal Dons, e você vai encontrar a nossa rede social, a principal rede social, aquela que a gente tem mais atividades, tá? E a gente vai entrar em contato com o Diácono Edson também, para poder levar, né, o auxílio da pessoa que quer auxiliar a missão Comunidade de Jesus Cristo Acolhedor, para poder manter esse trabalho, para poder manter a missão. Porque a gente que acompanha mais de perto sabe o quanto é importante aqui na nossa região de Itaquá. A gente sabe, principalmente nas missas do domingo, eu falo do almoço de domingo, porque eu sirvo na missa das 11 todos os domingos. E aí a gente sabe que é bastante gente, a gente sabe que... E olha, vou falar para vocês, comida show de bola, eu já aproveitei algumas vezes. A comida é boa e a gente quer manter, né? A missão quer manter funcionando, quer manter ativo. Então você que se sentiu movido, entre em contato com a gente e a gente transmite a sua mensagem ao Diácono Edson. Pode falar, Diácono. Não, eu tenho envelope aqui, né? Eu dou 12 envelopes por ano. A pessoa pode doar o que puder aqui nos envelopes para nos ajudar, tá bom? Aí quem quiser, é só falar com vocês aí. Amém? Amém. Bom, gente, chegamos mais um final de um Sim que eu dei. Tem muita coisa para ser falada. A gente poderia aqui tranquilamente estender esse Sim que eu dei, mas se a gente estender vai ficar incompleto, do mesmo jeito, incompleto no bom sentido, porque é muito conteúdo. Então, perguntas bacanas, é muita coisa. Então, a gente vai falar com o Diácono aí. Olha, Rodrigo. Oi. Tem um canal Secanja no YouTube. Lá Sim. tem pedaços da história da Secanja. Não sei se você já viu. Entra tem uma tirinha lá, eu vi lá. Lá tem pedaços de 5 minutos eu falando como foi nascendo as coisas. Como que nós escolhemos o nosso patrono, Padre Pio, de Santa Rita. Como que foi que eu pus o nome de Servo Edson. Tá tudo lá. Tem várias perguntas lá que são pedaços da história. Que, na verdade, quem escolhe os patronos é os patronos, não é os fundadores que escolhem. Os patronos escolhem o carisma. Aí não vou contar, não. Bom, estamos se alinhando aí. A próxima live com o Diácono Edson aí tem aí 90% de chance de ser presencial aí. Eles vão ser surpreendidos a qualquer momento aí com essa... Isso, dá para fazer aqui, meu filho. Faz aqui, ó. A gente faz aqui, na salinha. Isso. A gente vai se alinhar e vamos fazer essa terceira parte só com as perguntas, que vai dar um belo testemunho. Essa pergunta dá um encontro. É uma infinidade aqui de perguntas aqui que dá para a gente fazer um belo encontro só com as perguntas. Fora os testemunhos. Diácono Edson, mais uma vez, obrigado. Oi. Desculpa, mas deixa eu falar. Pode falar. Tem um detalhe. Eu não falei que a minha irmã quase abortou? Ela não abortou. Deus é bom demais. Nós começamos a rezar o rosário apressado no caixão, vendo o sangue do meu pai, o sangue dela no chão, meu pai no caixão, e rezando o rosário apressado.
Sabe aquele rapazinho que toca violão, Matheus? Era a criança que ia ser abortada. Quando a minha irmã chegou lá no hospital, todo mundo falou, você perdeu a criança. Quando fez o ultrassom, a criança estava afastada alguns centímetros, segurando para não cair, para não sair. É o Matheus Geraldo. Por que Geraldo? O nome do meu pai. O nome do meu filho, Felipe Geraldo. Por quê? Por causa do meu pai. Então eles nasceram, logo depois que meu pai morreu, eles nasceram. A história é bonita. Bonito, filho. Aí meu pai, nós rezamos, paramos de rezar pela mão do meu pai e começamos a rezar pela minha irmã, para salvar a criança. E meu pai, com certeza, ajudou a interceder para o Matheus Geraldo estar vivo hoje, tocando com a gente. Tá? Meus filhos e tal, o Matheus Geraldo tocando. Toca violão, canta. É um daqueles que está do lado da Mariana, no grupo de Esperança, cantando. E o meu filho é aquele loiro que toca, né? Meio loiro, meio ruivo, meio uma coisa, né? É isso aí, só para encerrar, senão eu não termino, tem muitos detalhes. Não, são muitos detalhes. Bom, encerramos aqui então a live, a última de 2020, com a presença do diácono Edson Medeiros. Foi a última aí, live do ano. Inovação no Canal Dons, que começou aí em agosto, vem se arrastando diariamente aí pelas noites, das 10 da noite aí, todas as noites com lives do 5D. Começou lá no Instagram, depois a gente veio para o Facebook. Claro, para concluir o ano de 2020, amanhã tem live? Tem a live amanhã. Tem uma live bacana. É a Santa Missa, direto da paróquia Santos Apóstolos, às 8 da noite, na página da paróquia. Vai estar passando essa missa também lá no Secanja. Claro, se o diácono Edson autorizar, vai estar também a transmissão ao vivo no Secanja. Só autorização aí, a gente só aperta o botão lá. Ó, 6h30, vocês podiam estar 6h30 também na São Francisco, né? Provação demais, não dá tempo. 6h30, acaba 7h30. Tocar. Não, mas a gente tá falando da missa de amanhã, dia 31. Amanhã? Dia 31. Amanhã, missa de amanhã. Amanhã é 6h30 da tarde na São Francisco. Missa. Amanhã. Aí temos com o Padre também... Leandro. Aí. E lá no centro, lá na paróquia, vai ser com o Padre Giovanni. Padre Giovanni. Então vocês transmitem uma com o Padre Leandro e transmitem uma com o Padre Giovanni. Olha que bênção. Aí no dia 1º, teremos missa também transmitida às 19 horas. Bom, inicialmente está às 19 horas, direto lá da paróquia, mas há um horário aí que o professor falou das 5, não sei ainda, mas oficialmente às 19 horas tem a missa do Padre Giovanni também. Transmissão pelo canal Dom Secanja. Comunidade São José pediu o link de transmissão também para essa Santa Missa, para passar na comunidade deles, que não terá Santa Missa. São vocês que são da comunidade São José e da comunidade Secanja que estão acompanhando. Contra o marcado Santa Missa amanhã às 20 horas. Gente, Deus abençoe, um abençoado 2021 para todos. Não foi fácil esse ano. Vamos virar a página e vamos recomeçar. Isso. Esse ano que vai ser maravilhoso para a gente aí. Não é verdade? Amém. Já vai encerrar para a gente. Isso. Deixa eu destravar que travou. Travou? Agora destravou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Aleluia. Graças a Amém. Deus. E aí encerramos mais essa transmissão. Amanhã no YouTube vai estar disponível para você, tanto no Secanja quanto no Dons lá no YouTube, essa encontro de live, salas de vídeo durante o dia para encerrar aí 2021. E voltaremos com a próxima live aí, já sabadão, com o Bruno de Maria, sobre os acólitos, sábado, 22 horas. Na segunda-feira, o Alan vai falar também na pregação. Na terça-feira, Diácono Flauzino, falando sobre o Santo Sudário. Na quarta-feira, o Fernando também, com uma formação para a gente, 22 horas. E o Diácono Flauzino, na quinta-feira, para a segunda parte também
sobre o Santos Sudar. Então, programação aí, para quem pensou que a gente ia parar aí, pode esquecer, viu, professor? Pode pôr a careca de molho aí, que tem live até a quinta geração aí, tá? Eu já estava obrigado de saber que isso não ia acontecer. Gente, boa noite. Dons é Deus que nos conduz. Tchau, tchau.